E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Espaço Biociências. Sou o professor Guilherme Augusto e essa é mais uma aula da disciplina de Histologia. Mas antes, já verifique se você já é inscrito aqui no canal, pois assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui no canal. Já deixe seu like também nesse vídeo também, beleza? Após isso, se vemos depois da vinheta. Bom, meus queridos, hoje a nossa aula é sobre tecido epitelial. Nas aulas passadas, vimos como as células ficam grudadinhas umas nas outras por meio do tipo de junção celulares. E também vimos uma breve diferença do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. Se ainda não assistiu essas aulas, são fundamentais para compreender o que aprenderemos nessa aula em todo. Então, já recomendo que pause o vídeo aqui, clique aqui no link no canto superior do vídeo e assistem e depois retornem aqui. E se você já está por dentro de todo o assunto, então pegue o papel, pegue a caneta e bora começar. Então, primeiramente, o que é um tecido epitelial? O tecido epiteliais, galerinha, ou epitélio, são células que são organizadas em camadas contínuas, densamente acondicionadas e mantidas firmemente unidas por meio da junção celular. Conforme pode observar na imagem, várias células coladinhas uma nas outras. E pelo fato dessas células do tecido estarem acondicionadas desta maneira, de maneira justaposta, não há nenhuma matriz extracelular entre essas células. E não podemos esquecer também, queridos, que o tecido epitelial são avascularizado, ou seja, não tem nenhum vaso sanguíneo. Bom, professor, mas se o tecido epitelial não é composto por vasos sanguíneos, então de onde vêm os nutrientes para as células que compõem o epitélio? E é uma boa pergunta, galerinha. Repare nesta imagem. Temos o tecido epitelial com as células justapostas. Embaixo da membrana basal, temos um tecido conjuntivo altamente vascularizado. Então é dessa forma que o epitélio, a maioria das vezes, sempre vai estar recebendo todos os nutrientes que são necessários do tecido conjuntivo. Mas como, professor? Por meio de difusão. Então, essa informação é para gabaritar em qualquer prova, hein, galerinha? Então, se um dia cair em prova essa pergunta, vocês vão responder da seguinte maneira: os nutrientes são fornecidos para o tecido epitelial pelo tecido conjuntivo por meio de difusão. Bom, aproveitando essa imagem que já está na tela, reparem que no epitélio tem uma superfície livre ou apical. Então, essa região é onde a célula estará voltada para a superfície do corpo, para uma cavidade do corpo, por exemplo, para um lume, que é um espaço interior de um órgão interno, enfim. Lateralmente, tem as superfícies laterais, é onde estão voltados para as células dos lados, podendo conter as junções celulares, o qual vimos na aula passada, que são as zonas de oclusão, zônulas de adesão, desmossomos e junção comunicantes. E na superfície basal, que é essa camada mais profunda do tecido epitelial, onde ocorre ali a ancoragem do M-desmossomos à membrana basal. Agora guarde essa informação que vai ser importante para daqui a pouquinho. Quando a célula tiver mais de duas camadas, várias camadas para cima, o termo apical, que acabamos de aprender, o termo livre, né, a superfície livre, se refere às camadas mais superficiais.
E a camada basal seria a camada mais profunda. Vamos cortar a imagem agora e ampliar aqui a membrana basal, que é essa camada extracelular fina, composta por essas duas camadas, a lâmina basal e a lâmina reticular. A lâmina basal está mais próxima do epitélio e também é secretada pelas células epiteliais e é composta por as proteínas laminina, colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos. E como você aprendeu na nossa aula anterior, é essa camada que vai ancorar com as integrinas no esmidesmossomo e assim aderir às células epiteliais na membrana basal. Já a lâmina reticular, ela fica mais próxima do tecido conjuntivo e é composta por colágeno, basicamente, que são produzidos lá no tecido conjuntivo mesmo, pelos fibroblastos, que vocês virão mais para frente. E a membrana basal em si, em um todo, além de fixar e sustentar o tecido epitelial, tem algumas outras importantes funções que vale a pena notar, como por exemplo, a proibição da passagem de moléculas maiores entre o epitélio e o tecido conjuntivo. E também a membrana basal ajuda na filtração dos rins, que vocês virão mais para frente também. Galerinha, o tecido epitelial ele pode ser subdividido em dois grupos. O epitélio de cobertura e revestimento e o epitélio glandular. Mas no decorrer dessa aula, vamos frisar bem o epitélio de cobertura e revestimento. O epitélio glandular veremos na parte 2 da continuação dessa aula, que é na próxima aula, para não estender muito, tá bom? Então, por que epitélio de cobertura e revestimento? Cobertura, queridos, porque o epitélio, ele forma toda a cobertura externa da nossa pele e de alguns órgãos internos, como por exemplo o coração, intestino. E revestimento, porque reveste em todos os ductos, cavidades do nosso corpo, sistemas como respiratório, digestório, genital, urinário, enfim. Ou seja, para resumir de uma maneira fácil, o epitélio é um epitélio que reveste tanto externamente quanto internamente os nossos órgãos. E após vocês entenderem todo esse conceito aqui, vamos tirar as principais funções do tecido epitelial em nosso corpo. Então, as principais funções do tecido epitelial é proteção, absorção e secreção. Proteção é pelo fato das células estar justaposta, conter pouca matriz extracelular e o tecido em si estar revestindo tanto externamente quanto internamente todos os nossos órgãos. Então ele tem uma das principais funções é proteger, como por exemplo, a nossa pele. É bom frisar porque muita gente pensa que a nossa pele é somente um tecido. Quando falamos de tecido epitelial, geralmente pensamos, a nossa pele. Mas lembramos, galerinha, que a nossa pele é um órgão, inclusive é o maior órgão do nosso corpo humano. E além do tecido epitelial que reveste toda a nossa pele, contém também o tecido conjuntivo. Tá bom, galerinha? Então, a segunda função é a absorção. Então, além de revestir o tecido epitelial externamente, reveste internamente os nossos órgãos, como por exemplo lá no intestino, que não é diferente. Então, ocorre também a absorção de nutrientes para o nosso corpo. E a terceira função, o qual vamos se aprofundar na próxima aula, é a função de secreção. Isso ocorre por meio de glândulas, por exemplo, suor, saliva, lágrima e entre outras secreções.
Agora vamos ver a classificação do tecido epitelial. E essa classificação ocorre de acordo com duas características. A primeira é a forma que as células estará organizada. E a segunda é pelo formato da célula. Vamos ver por imagem, então, para facilitar. Então, reparem aqui que tem duas classificações que são como as células encontram organizadas e embaixo o formato da célula. Então, aqui, na primeira imagem, temos um exemplo de um epitélio simples. Ou seja, epitélio simples é sempre quando tiver apenas uma camada de células repousadas sobre a membrana basal. Quando vocês verem duas ou mais camadas em cima uma da outra, chamamos de epitélio estratificado, conforme vocês estão observando aqui na imagem. E, por fim, o epitélio pseudo-estratificado. Vale relembrar que o termo pseudo significa falso, ou seja, é um falso estratificado. É quando uma célula aparenta ter várias camadas pelo fato do núcleo estarem em posições diferentes, conforme vocês estão vendo aqui, mas que na verdade é apenas um epitélio simples, porque todas as células elas estão repousadas sobre a membrana basal. Agora veremos a segunda característica, que é o formato da célula. As primeiras células que vocês estão vendo aí na imagem são as células pavimentosas, ou seja, são células que são achatadinhas assim. Então, toda vez que vocês verem uma célula achatadinhas, se chama células pavimentosas. A segunda imagem, que é o tipo celular, é as células cúbicas, ou seja, células cúbicas é quando a célula tem o formato de cubos. Então, se você olhar para a célula e tiver em forma de cubos, são células cúbicas. E, por fim, as células prismáticas. Brincadeirinha, galerinha, tem mais um tipo que veremos daqui a pouquinho. Mas relaxa que é bem fácil. Mas voltando, as células prismáticas, galerinha, elas têm forma de prisma, de colunas. Então elas são mais altas do que largas. Então toda vez que você encontrar uma célula em forma de coluna, o prisma, é denominado células colunares ou células prismáticas, que também está certo. E por fim, que eu disse que não era uma coisa assim de meu Deus, anotem, existem as células de transição. O que é essas células de transição, professor? São células que mudam de formato, por exemplo, de cúbico para pavimentoso e assim por diante. Então, por exemplo, isso acontece muito lá na bexiga. Vocês verão isso mais adiante aprofundadamente, mas quando a bexiga ela está aumentada, as células ficam em um formato, e quando a bexiga elas diminui, elas ficam em outro formato. Então, se as células mudam de formato durante uma atividade ou qualquer coisa, denomina células de transição. Então, essas duas características em conjunto que vai formar a forma ali do tecido qual vocês estão estudando. Então, por exemplo, um epitélio simples, ele pode ser um epitélio simples pavimentoso, um epitélio simples cúbico. É a mesma coisa, por exemplo, de umas células de um epitélio estratificado. Ele pode ser um epitélio estratificado pavimentoso, ele pode ser um epitélio estratificado cúbico. Então, vou dar um exemplo assim, basicamente, para vocês entenderem de uma maneira prática. Vamos dar, por exemplo, vamos analisar ali um tecido e olhamos, bom, só tem uma camada de células. Então, é um epitélio simples, né? É simples. Olhamos então o formato. Tá achatadinha. Ah, então, se tá achatada, é pavimentoso. Então, ali, estamos analisando um epitélio pavimentoso simples.
Outro exemplo. Bom, agora esse tecido aqui tem várias camadas. Então, se tem várias camadas, é estratificado. Agora, seu formato, ele tem forma de cubo. Então ele é um epitélio cúbico estratificado. E é dessa forma que você vai conseguir chegar no tipo de célula naquele órgão, região no qual está estudando. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos comentar do epitélio simples e do epitélio estratificado também. Mas o epitélio simples, né? Vocês já viram lá que é apenas uma camada repousada sobre a membrana basal. Anotem aí, galerinha. O epitélio simples, geralmente, ele vai agir na difusão, na osmose, na secreção, como enzimas, suor, muco. E como contém apenas uma camada, então é fácil também de absorção de líquidos e substâncias, como por exemplo, os alimentos absorvidos lá no intestino. Então, já o epitélio estratificado, o qual vocês aprenderam também, que são um epitélio que contém várias camadas, uma em cima da outra, né? Geralmente vai agir diretamente nas proteção das células abaixo, né? Como elas contêm várias camadas, então as primeiras camadas, por exemplo, na nossa pele, são células mortas, né? Então, essas células mortas ajudam, né, a proteger as células mais inferior, mais abaixo. São células que geralmente estão mais ativas, inclusive em constante mitose, em constante divisão celular. E essa foi a nossa aula de tecido epitelial, parte 1, abordando todo o tecido epitelial de revestimento. Vai ter a parte 2, eu espero vocês, que vamos falar do tecido epitelial granular. Bom, mas eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma nessa videoaula. Não deixe, galerinha, de dar o joinha nesse vídeo, é muito importante. Se inscreva também no canal, assim vocês não perdem nenhuma videoaula. E também, galerinha, compartilhe esse vídeo nos grupos da faculdade, nos grupos do curso, também divulgando o meu trabalho. Tá bom, galerinha? Que Deus abençoe e ilumine muito os estudos de cada um de vocês. Um abraço e te espero na próxima aula. Tchau!